O trabalho, o que eu vou falar hoje, né, é sobre trabalho em equipe, né? Então, faz parte da disciplina de vocês, tá? Uma coisa que vocês vão ter que fazer bastante, né? Vai ser trabalho em equipe, tá? Até porque a disciplina exige isso, tá certo? Então, a gente vai falar um pouco sobre equipes de alta performance, tá certo? Eu considero, eu falo assim que, mesmo conhecendo um pouco vocês, eu já considero vocês, assim, uma sala, um time aí de alta performance, tá? Porque, assim, para mim, vocês já estão fazendo, assim, a mais, né, do que as demais pessoas, tá? Que estão fazendo só o ensino médio, né? Vocês já por ter uma carga de estudo maior, por ter disciplinas do núcleo comum aí, né, do ensino médio, disciplinas técnicas, né? Por estarem fazendo um curso de automação que está envolvendo, que envolve elétrica, envolve mecânica, eletrônica, né? Então, já é um curso, né? Então, assim, bem interessante, bem relevante, né? Então, já, vamos dizer assim, conhecendo um pouco, né, de vocês, assim, eu já considero vocês como, vamos dizer assim, um time aí de alta performance, já por esses diferenciais aí, tá certo? Então, assim, a gente vai ter que trabalhar, né? Vocês vão ter que trabalhar esse ano e o ano que vem, né? Em equipe aí para fazer o projeto de formatura, né? Então, assim, eu quero passar um pouco do embasamento para vocês aí sobre a parte de trabalhar em equipe realmente, né? Então, vamos lá. Então, né, os objetivos nossos aí, né? Apresentar técnicas aí para mudar comportamentos, né? Na realidade é assim, a gente tem um aprendizado, né, a respeito disso, né? A gente começar a pensar também, né, positivamente, né, a respeito dos nossos objetivos, né? A gente valorizar a nossa vida, né, a vida de vocês, a vida acadêmica, a vida pessoal como um todo, né, a vida acadêmica e futuramente profissional aí de vocês, né? Aumentar a produtividade, né? A produtividade de vocês, vocês trabalharem bem, né? Não significa trabalhar muito, mas trabalhar organizadamente, trabalhar, né? Ter um certo profissionalismo. E por último aí, né? Né, desses objetivos é nunca desistir de um sonho, né? Vocês se proporem a fazer alguma coisa, planejarem, né? Dividirem esse plano em metas e executar, né? Né? Realizar esse sonho de vocês aí. Então, esses são, né, os objetivos aí de vocês, nossos, também os objetivos aí né, seriam de um trabalho em equipe. Então, aí tem uma frase de um escritor que eu achei bem interessante, né? Um pensamento para a gente refletir, né? Ele diz que os seres humanos podem mudar, né, o aspecto exterior de suas vidas, né, ao mudarem as suas atitudes internas, né, da sua mente, né? Então, o que a gente pensa, né, a gente pode realizar, a gente pode mudar, né? Então, tudo começa a partir dos nossos pensamentos aí. Então, pessoal, eu queria falar um ponto bem importante para vocês, né, que hoje é comumente falado aí bastante, né, mesmo para a parte aí né, na parte voltada para a gestão de pessoas, da parte de recrutamento, né, quando vocês forem fazer né, uma entrevista de emprego, né, relacionada, né, o pessoal costuma falar das habilidades, né, chama de skills, né. Então, se fala muito hoje, a gente, da hard e soft skills, que nada mais são que nossas habilidades, né? Habilidades técnicas e as habilidades comportamentais, tá certo? A maioria dos profissionais aí, das pessoas dessas áreas de humanas aí, eles costumam falar que as pessoas são contratadas, né, por suas habilidades técnicas e são demitidas pelas suas habilidades comportamentais. Por quê? Porque na realidade é o seguinte, quando você, né, você entra numa empresa, né, você é contratado, né, por você ter uma habilidade, um curso, por você falar né, uma outra língua, para você saber mexer com determinadas ferramentas, né? Então você acaba sendo contratado por isso. E você acaba sendo demitido porque você acaba pela falta, né, dessas habilidades comportamentais,
né, trabalhar em equipe, de ter uma inteligência emocional, esse tipo de coisa, né? Então, essas habilidades aí, né, que a gente vai colocar aí, as habilidades comportamentais, em grupo, elas acabam assim, se diferenciando um pouco, né? Então, por isso que a gente vai focar um pouco mais nelas aí, tá certo? Então, as habilidades técnicas são todas as habilidades que a gente, né, com cursos, treinamentos, a gente acaba adquirindo, né? E as habilidades comportamentais são habilidades que a gente precisa treinar, tá? Não são habilidades que eu aprendo, né? Mas, na realidade, eu preciso aplicar, tá certo? O trabalho em equipe é um deles, né? O principal, né, dessa nossa disciplina aí, tá certo? A inteligência emocional, uma coisa que também é muito falado, tem um palestrante, um escritor que ficou bastante famoso, né? O Daniel Goleman, né? Que ele acabou escrevendo um livro sobre inteligência emocional, né? Ele faz palestras aí no Brasil e no mundo falando sobre isso, né? Sobre a partir de comportamentos aí. E outros comportamentos aí que são interessantes também, né? E que são avaliados aí de uma maneira subjetiva no trabalho, na escola, no trabalho, né? A criatividade, a liderança, né? O pensamento crítico, né? Então, a gente, assim, na realidade, pessoal, eu não sou especialista aí, né? Eu fiz o curso de gestão empresarial, envolve essas disciplinas, tudo, mas eu não sou especialista da área de humanas, tá certo? A gente está conversando sobre alguns aspectos aí, né, que é importante a gente conhecer, né, e trabalhar em cima deles, né? A empatia é uma coisa assim que não é porque eu trabalho numa empresa que eu tenho que ser empático. Às vezes é uma característica que eu levo para a vida, né? Que seria, né, se colocar no lugar das outras pessoas para a gente entender uma situação, né? Um problema, esse tipo de coisa, né? Pensamento crítico também, que é muito importante para vários profissionais aí. Vocês, por exemplo, ouviram aí o que aconteceu aí com a cidade lá do Rio de Janeiro, lá, né? Petrópolis, né? Que teve toda aquela inundação, tudo. E às vezes a mídia, né, ela tenta colocar uma ideia que, olha, foi um acidente da natureza, né? E a gente vê em alguns artigos especializados aí que não é bem assim, né? Já aconteceu há 10 anos atrás, tem vários problemas assim geográficos, né? Na região, meteorológicos que envolvem, né, construções irregulares. Então, tem todo um problema sociológico, habitacional, político. Tem vários pontos, né, que tem que ser trabalhados em cima, né? Então, assim, né, então esse pensamento crítico ele também, né, deve ser desenvolvido, aí, né, aprender a ser desenvolvido, né, por todos nós aí, certo? Resiliência também é um termo também bastante colocado aí pelo pessoal de humanas, né? Que essa flexibilidade, né? Capacidade de a gente se adaptar às mudanças. Normalmente eles exemplificam aí como, né, uma árvore aí, né? Bem rígida, né? Com uns ventos fortes, um vendaval, ela se quebra, né? Apesar dela ser grande, dela ser forte, né? E os bambus, por eles terem uma flexibilidade, né? Eles serem mais flexíveis, mesmo com vento forte, eles vão se envergar, mas não vão quebrar, né? Esse é um exemplo que eles normalmente colocam aí, tá certo? Então, como eu falei para vocês, né, essas hard e soft skills são coisas que a gente que vai ter assim que sendo desenvolvida, né? Nesse curso, no curso que vocês estão fazendo e durante a vida também de vocês aí, né? Aumentar e desenvolver essas habilidades tanto técnicas quanto comportamentais, tá certo? Aí a gente sabe que, né, que tem outras áreas de humanas aí que tratam com muito mais profundidade, embasamento aí, né, a psicologia, a pedagogia, a gestão de pessoas aí, né? Então seria interessante vocês, né, pesquisarem sobre esse assunto, né? Darem uma pesquisada sobre esse assunto, tá certo? Então, outro ponto aí, né? Então, o ponto aí que a gente fala, né, é fazer a diferença, né? Então, às vezes, eu dei o exemplo de uma entrevista de trabalho, então, às vezes, uma pequena diferença, né? Às vezes, duas pessoas com a mesma formação, né?
Entrevistas podem ter, assim, desempenhos, vamos dizer assim, né, com a mesma formação, na mesma escola, né, com o mesmo conhecimento técnico, podem ter habilidades aí que fazem a diferença numa contratação, numa promoção, né, sei lá, em determinados trabalhos, né, dentro de uma empresa, dentro da escola, né, isso aí serve para tudo, tá certo? Então, a gente já falou da empatia, né, de aceitar desafios, tem pessoas que já são, aí também envolvem as características de personalidade, tal, tudo, né, como eu falei, né, o assunto na parte de humanas, ele é bem amplo, né, então se a gente for falar sobre cada tema aqui em detalhe, a gente daria para falar, sei lá, uma aula sobre cada item aí, né, então, a proatividade, né? Você ser uma pessoa proativa, né? Você é uma pessoa que não espera acontecer, você vai, né? Busca, né? Informações, busca conhecimento, busca ajuda, né? Ter essa proatividade, comprometimento, né? Comprometimento é você estar realmente ligado, né? Tá comprometido, por exemplo, marca uma aula para o sábado às 8 horas da manhã. Você fala, não, eu vou estar lá e realmente está lá. Então você mostra que você é comprometido, né? Com determinado trabalho, assunto, esse tipo de coisa, interesse, né? Boa vontade, né? Comunicação, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a comunicação, né? A comunicação tem uma comunicação eficaz, né? A comunicação, ela vai tratar dois pontos aí, né? Na responsabilidade da gente passar a informação, né? E realmente ter esse entendimento que a comunicação foi eficaz, né? Que a pessoa realmente entendeu, né? Delegação de poderes, né? Persistência, né? A gente saber, a gente, né, sabe da histórica aí que Thomas Edison aí foi, né, que inventou a lâmpada, ele tentou diversos elementos químicos aí, né? Metálicos, até ele achar um material que fosse suficientemente, que aquecesse, não derretesse, não... Então, assim, né, ele foi assim, teve uma persistência, né, de um cientista, né, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente tem vários históricos aí de cientistas, pessoas que trabalharam em várias áreas aí, né, de conhecimento, tanto científico, tecnológico aí, né, que tinham características que faziam essa diferença, né? A pessoa tem organização, né? Quem lida com clientes, com público, né? Tem educação e cortesia, né? Iniciativa para alguns tipos de trabalho, empenho, né? Então, assim, paciência, principalmente quando as coisas não dão certo, né? Quando tá mil maravilhas, o negócio está adiantado, está funcionando, maravilha, né? A paciência não é necessária, mas e quando não dá certo, né? Quando tem conflitos aí, né? Então, a paciência e o autocontrole aí, né? Eles acabam sendo fatores aí que fazem a diferença, né? Dinamismo, né? A gente tem vamos dizer assim, aquela energia para começar, né? E finalizar uma tarefa, né? Então, são esses itens aí, né? Essas características aí que são importantes para a gente fazer a diferença, né? Então, a gente, né? Eu quis colocar esse né, ponto aí dos objetivos, né? De um objetivo, então, né, a gente tem objetivos aí de vida, né, que esses objetivos acabam se subdividindo, né, em os objetivos pessoais, profissionais, né? Então, dentro desses objetivos também a gente poderia abrir um monte de coisas aí, mas vamos focar em duas coisas, né? Então, eu tenho certeza que quando vocês terminaram o ensino fundamental, um dos objetivos, né, era fazer o ensino médio, né, um ensino técnico aí, né? Então, através de um sonho, né? Então, vocês se prepararam, né? Então, assim, todo sonho, né? Ele inicia, né? A gente tem um sonho, depois a gente vai se planejar, né? O que que tenho que fazer, quais as etapas que eu tenho, né? Que eu tenho que executar, né? Para mim chegar no meu objetivo, né? Então, eu divido né? Eu planejo, né? Esse sonho aí, né? Através de um determinado período de tempo, através de etapas aí, né? Eu vou percorrer essas etapas até eu chegar
no objetivo final, né? A gente, né, conquistar o que a gente planejou, tá certo? Então, um dos objetivos, né, de vocês seria, né, finalizar aí o curso técnico, né? Ter o diploma aí, né, de segundo grau técnico, né? Ensino médio e técnico, né? E um dos objetivos nossos aí, né, uma das metas aí, que vai ser um dos objetivos de vocês, vai ser o trabalho de TCC, né? Então, um dos objetivos... Então, a gente vai dividir em várias metas aí para a gente alcançar, né, esse objetivo, né? Então, vai ter várias metas, né? Uma das metas é vocês trabalharem bem em equipe, né? Essa meta de vocês aí, o prazo aí, vocês vão ter esse ano e o ano que vem, né? E faz parte, né, de uma das disciplinas aí, que é, né, o projeto integrador, que está envolvendo as outras metas que são vocês aprenderem outras disciplinas aí, né? Então é isso, né? Então a gente vai falar com mais detalhe nesses objetivos, metas, planejamento, mas assim, só para a gente ter uma visão geral sobre, né? Esse nosso objetivo aí da disciplina. Então, a gente falou um pouco de planejamento, né? Então, o planejamento ele está sempre ligado com a organização, né? Então, planejar é a gente ver no futuro. Então, a gente escreveu o presente, né? Com o objetivo, né, de alcançar, né? De alcançar um objetivo no futuro, né? Então, para a gente definir caminhos para atingir objetivos, tá certo? E organizar vai ser o quê? Definir qual caminho a gente deve, né? Qual a sequência, né, de etapas aí, ou de metas aí, né? Para a gente finalizar esse planejamento, tá certo? Então, uma observação que eu, né, gostaria de deixar, que o ato de organizar deve ter, assim, o sentido, né, na vida, para a vida das pessoas, não ser encarado assim como perfeccionismo, capricho, né? Ou a pessoa é muito detalhista, esse tipo de coisa. Não, né? É com uma forma realmente da gente organizar, né? O sentido de atingir um objetivo, né? Ou mais objetivos aí. Então, partindo aí dessa organização, pessoal, né? A gente, né? Como a gente organizaria uma rotina, né? A gente vê na imagem aí, né, que a desorganização a gente acaba perdendo tempo, recursos, a gente tem um custo maior, né? Então, assim, a gente listar as atividades, os recursos, a gente subdividir essas etapas aí, né? Listar o tempo, né? O tempo é uma variável muito importante, né? Na nossa vida aí, né? O nível de resultado, né? A gente avaliar esses resultados, a gente saber avaliar imprevisto, né? A gente listar as responsabilidades, né? Motivos, benefícios, né? Períodos de troca de responsabilidade, né? Eu não sei como é que vocês vão gerir o grupo de vocês, né? O time de vocês aí, né? Se tem um líder, se vocês vão fazer um líder mensalmente, aí vai ser da conversa de vocês, né? Uma pessoa que coordene, né? Então, assim, a gente, assim, organizando a nossa, nessa rotina, a gente vai tratando esses itens aí, a gente ganha, né? Tempo, a gente ganha vários, né? Tempo, dinheiro, custo, né? Vários itens aí, tá certo? Então, pessoal, agora eu gostaria de falar um ponto bem diferente aí, né? Um ponto bem importante para vocês, que é a diferença entre grupo e equipe. Tá? Observem bem essas duas imagens. Eu quis colocar as imagens primeiro, né? Para a gente diferenciar o grupo e equipe, tá certo? Então, o grupo, na realidade, né, também é uma reunião de pessoas, né? Mas que, de uma certa forma, fazem atividades assim individuais, independentes, né? E a equipe não, a equipe é uma coisa mais engajada, tá? A equipe, todos participam de todas as etapas, né? Normalmente a gente faz brainstorming para definir, né? Para escolher ideias, a gente planeja junto, né? A gente
a gente trabalha de uma forma mais, assim, sinérgica, né? Então, a gente trabalha de uma forma mais coesa, de uma forma mais junta, né? Vamos dizer assim, né? E o grupo não. O grupo pode ser uma coisa, assim, né? Só um conjunto de pessoas para fazer uma determinada tarefa, tá? Então, por isso que eu gostaria aí de passar para vocês aí, né? Então, no grupo existem metas individuais, né? Cada um pode fazer, separar em atividades. Aí eu faço da atividade 1, atividade 10, você dá 11 a 20, e assim por diante, né? Então, eu posso definir metas individuais a serem cumpridas, né? E se espera que, né, cada profissional consiga entregar aquilo que lhe é pedido, como eu falei para vocês, né? E as equipes, não, as metas já são estabelecidas coletivas, as tarefas também são interdependentes, né? Então, uma depende da outra, tá certo? Com necessidade específica de colaboração, né? Para uma entrega, né? Uma entrega e resultado em conjunto, tá certo? Então, aqui, esse quadro aqui, né? Uma forma também, uma outra forma que eu, né, gostaria de colocar para vocês, né, o trabalho em grupo, como eu falei para vocês, né, em relação ao objetivo, né, a informação, de uma certa forma, ela é, né, o objetivo ele é compartilhado, né, então, assim, a informação acaba sendo só compartilhada, né, e no trabalho em equipe, ela já é um desempenho coletivo, né, tá certo? A sinergia, né, o que é sinergia? Esse ação, né, esforço, essa cooperação, né, em conjunto, né? Então, num trabalho, né, um grupo de trabalho, normalmente ele acaba neutro, sendo até às vezes negativo. Eu faço a minha parte, você faz a sua e acabou, né? E num trabalho em equipe, ele já tem que ser, nessa sinergia tem que ser positiva, né? Então, você tem que ser realmente, né? Aquela pessoa está com dificuldade, né, no determinado item, eu vou lá, né, saio do meu, vou ajudar a outra pessoa, ou a gente trabalha junto para resolver um determinado item, tá certo? A responsabilidade, o item de responsabilidade, tá? A responsabilidade do, do grupo de trabalho, ele é individual, eu faço a minha parte e acabou, né? E do outro, não, a responsabilidade é coletiva e solidária também, né? A palavra solidária é bem forte aí, tá certo? As habilidades, elas são complementares, né? Então, um acaba complementando o outro, né? Então, o trabalho em equipe, ele de uma certa forma, na figura, se vocês forem observar, né? É uma rede, né? Uma rede de contatos aqui. Aqui, de uma certa forma, é sequencial. 1, 2, 3, 4, 5, acabou o trabalho. Aqui não, eu tenho troca de informações entre todos os grupos, todos os participantes, né? Então, realmente é uma coisa muito mais, como é que se diz? De uma certa forma, é uma coisa muito mais firme, né? Certo? Aqui tem um segundo slide, pessoal. Eu vou deixar para vocês depois lerem aí, tá? Não vou. Eu já tenho alguns pontos que a gente já falou no slide anterior, então eu vou deixar para vocês lerem e refletirem aí, tá? As diferenças entre os grupos e equipes, aí com relação aos objetivos, né? As metas, né? As habilidades aí, tá certo? E os demais itens aí. Né? Então, assim, o espírito, né? Vamos falar um pouco do espírito de equipe, né? Então, grupos, como a gente viu, são pessoas reunidas, né? Que tomam decisões e cada membro tem aí a sua responsabilidade, né? Dentro do grupo, né? E as equipes já têm uma sinergia, né? Uma ligação positiva, né? Através de um esforço coordenado, né? Participativo, né? Mais participativo, mais colaborativo, tá certo? Então, né, uma frase assim bem interessante, né, que o todo ele acaba superando, né, a soma das partes, tá certo? Então, quando se faz junto, né, tem mais assim sucesso a resultados, tem resultados mais relevantes, né? Então, essa é a ideia do espírito de equipe aí, certo?
Então, o profissional, né, e a equipe, né, as habilidades acabam, né, extrapolando aquela slide, né, só uma explicação daqueles, as habilidades individuais acabam extrapolando, né, as habilidades do conjunto acabam extrapolando a dos membros, né, soluciona situações mais variadas e mais complexas, tá? A gente está resolvendo em equipe, né? Vai ser o espírito de equipe, né? As soluções podem ser mais ágeis, tá? Podem ser mais flexíveis também, certo? Supera os limites da departamentalização, tá? Departamentalização é mais no sentido de empresa, tá? Por exemplo, eu só sou a área de finanças, tá? Então, eu entro no grupo só para tratar da lista de materiais. Eu não vou tratar de outra coisa. Eu vou lá ver o preço, eu vou lá ver os materiais, lá quanto que é na loja A, B e C, mas eu só trato do financeiro, tá? Quem vai fazer a parte do projeto de engenharia é o fulano. Então normalmente é o que acontece em algumas empresas aí, tá certo? Né? O pessoal de engenharia é uma coisa, a área de finanças é outra, a área de vendas, eu só vendo o produto, tá certo? Quem é responsável por outra área é outra área, tá certo? Então, no grupo, né, na equipe aí de vocês, vai ter que superar essas limitações aí, certo? E com isso, né, traz mais habilidade para vocês construírem, né, o futuro, né, que seria o trabalho de vocês, vocês vão ter um aprendizado maior, né, trabalhando em equipe, já vão desenvolver essas habilidades, né, futuro, né, profissional de vocês aí, né, porque numa empresa vocês com certeza vão entrar em projetos aí, né, para trabalhar em equipe, vão trabalhar em projetos, vamos dizer assim, de profissionais de diversas áreas aí, né, da empresa, né, diversos, né, formações diferentes aí de humanas, exatas, biológicas, seja o que for aí, certo? Então, pessoal, eu acho que eu inverti um slide, mas tudo bem, eu vou falar disso daí. Então, deixa eu ver aqui. Eu pulei tem um slide aqui, mas eu vou falar já sobre assertividade. Então, só em relação à ordem aí, tá certo? Mas tudo bem. Então, uma das características aí, né, para trabalhar em equipe seria a assertividade, tá certo? O que é assertivo? Você acertar, né? Todo mundo quer, ninguém quer errar, né? Mas para a gente acertar, a gente tem que ter umas certas habilidades, né? Para a gente expressar nossas ideias no grupo, nossas opiniões, nossas até necessidades. Pessoal, hoje não posso, de segunda-feira, sei lá, minha família é assim, eu preciso ajudar em tal coisa, né? Para você colocar os seus sentimentos em relação, né, à equipe, né? É saber colocar a informação na hora certa, de um modo certo, né? Saber seu objetivo, não, né? Não se estender muito, né? Com honestidade, assim, né? Afirmando os seus direitos e também sem violar os outros, né? Eu vou ser muito impositivo no grupo lá, então eu tenho essas assertividade, ela envolve essas habilidades aí, tá certo? Então, ser assertivo é ser positivo, compreensivo, né? A gente já falou, né? Honesto com você e com os outros, né? Ter consciência, né? Dos seus direitos pessoais e alheios, né? Não ser, né? Não intimidar, nem permitir que outra pessoa intimide você, né? E, de uma certa forma, até conseguir mais, né? Do que se esperava, né? Vocês tendo essas características, você consegue mais informações, você consegue mais troca de informações, né, com outras pessoas, né? Cada um tem uma experiência de vida, esse tipo de coisa, né? Uma experiência até profissional de vida, profissional, né? Escutar e demonstrar, né, que está escutando, esse tipo de coisa. Então, o segundo ponto aí também importantíssimo aí no trabalho em equipe vai ser a comunicação, né? Então, assertivo é a gente, né, procurar acertar os pontos, saber a maneira como falar, né? E a comunicação, pessoal, para vocês, né, como grupo, né, vai ser muito importante, né? Então, é preciso saber conversar, né? Saber conversar, né? Precisa haver comunicação, né? O processo de comunicação é um processo técnico, né?
E vão existir falhas, né? Então a gente vai ter que, né, precisa ser, né, o resultado precisa ser assim, assimilado, registrado, né? Então, para vocês, assim, até de uma certa forma, andarem, né, no projeto de vocês, né? Então tem que ter uma boa comunicação, vocês têm que registrar, vou fazer uma atinha entre o grupo lá, ó, tratamos desse assunto, desse assunto, desse assunto na reunião, né? Então, também é um ponto, assim, de fundamental importância, né? Então, para a gente ter uma comunicação eficaz, a gente tem que saber ler, né? Ler bem, ouvir, ver, né? Deixar os objetivos bem claros, né? E organizados, né? Organizados isso. Então, isso vai facilitar muito, né? Uma comunicação eficaz aí, tá certo? Por exemplo, pessoal, vamos montar um Google Drive lá, o nosso grupo que a gente vai mostrar do TCC, já vamos montar um Google Drive onde a gente vai colocar toda a informação que a gente buscar, a gente vai subdividir em pasta lá e determinados assuntos a gente já vai colocando, organizando nessa pasta lá no Google Drive, tá? Então, faz com que o quê? A pessoa não pôde participar na reunião, ou participou pouco, ela já tem as informações lá, né? Fazer uma atinha de reunião, tá? Elaborar um cronograma e seguir esse cronograma aí, tá certo? Para vocês não se perderem no tempo, tá certo? Se colocar no lugar do outro, né? Isso é uma coisa muito importante aí, né? Que a gente já viu lá atrás, a empatia, né? As características da empatia aí, né? Conflitos vão haver? Vão, né? Por quê? Porque a gente tem experiências diferentes, objetivos diferentes, principalmente personalidades diferentes, entendeu? A gente ainda não sabe negociar direito, né? Ou, né, às vezes a gente não quer assumir certas responsabilidades, né? Então, a gente vê que quando tem conflitos, dá uma falta de espírito de equipe, né? Então, a gente vai ter que trabalhar em cima dos conflitos aí, né? Trabalhar em equipe, certo? Então, as dimensões aí que a gente tem dos conflitos. Então, se a gente comparar a assertividade, né, e a cooperação na dimensão dos conflitos, quando a gente tem, né, uma cooperação, quando o ambiente é não cooperativo, a gente não é assertivo, a gente tem uma dimensão de conflito e de evitação, né? A gente acaba evitando, né, os colegas, né? A gente acaba evitando, né, de tocar em determinado assunto, tá certo? Depois a gente tem a competição. O que que acontece? Quando ninguém coopera com ninguém e todo mundo quer acertar. Então eu quero fazer melhor do que o outro, né? Então aí eu tenho um ambiente de competição, né, muito alto aí, tá certo? É errado ou não, às vezes, a competição? Depende. Tem até certas empresas, né, em áreas de vendas aí que tem, assim, vamos dizer assim, um trabalho um pouco mais competitivo, mas não 100%, tá, pessoal? Tá? Então, normalmente, as áreas aí de vendas, né? Eles criam, assim, um ambiente de mais competição, tá certo? Mas, não, assim, não seria o nosso caso aqui, tá certo? Certo? Então, assim, aí quando eu tenho vamos dizer assim, não assertivo, mas todo mundo se coopera, mas, né, ninguém se compromete, tem uma sensação de acomodação, tá certo? Então, por exemplo, todo mundo, tudo bem, todo mundo conversa com todo mundo é amigo de todo mundo, mas o que acontece? Ninguém é assertivo, né? Não tem aquela vontade, né, de progresso, né, de resultado, né? De entregar um projeto, vou entregar um TCC que funcione bacana, né? Né? Que funcione no prazo, né? Que a gente aprenda com a montagem, com o desenho lá em AutoCAD do nosso projeto. Então, tem uma acomodação, tá certo? E por último, né? Que seria o melhor ambiente, é um ambiente que é cooperativo e ele é assertivo, né? Que é a colaboração, todo mundo organizado, né? Então a gente tem a colaboração, tá certo? Com isso a gente fecha, né, um compromisso aí, né? Acaba fechando um compromisso com o grupo, né? Então a gente tem que ser, né, compromissado, né? Tendo essa colaboração, vai ter o compromisso do conjunto aí, tá certo? Então a busca nossa vai ser o quê? A colaboração entre, entre a equipe aí, tá certo? Uma coisa muito importante, né, tá, pessoal? Com relação
tanto a hierarquia, tá? Quando eu falo com vocês, pessoal, eu estou falando de hoje, estou falando no futuro para vocês, tá certo? No futuro profissional e no hoje, na disciplina, no trabalho, no TCC, do feedback. O que é o feedback? A gente, na realidade, o que é? A gente dá e receber, né, informações aí, né? Verificar como está, né, o nosso desempenho, né? E tomar atitudes corretivas, né, para isso, tá certo? Então, às vezes, porque o que acontece? Infelizmente, pessoal, assim, é triste falar, mas assim, as pessoas, né, numa empresa, eles vão premiar e vão valorizar resultados, eles não vão avaliar tentativas. Ou, puxa, eu sou uma pessoa que tenta, né, tenta bastante, tá? Eu trabalho das 8 às, sei lá, às 20 horas, faço hora extra, mas eu estou tendo resultados, né? Então, a pessoa tem que avaliar isso daí, né, o seu desempenho. Então, essa avaliação de desempenho, o grupo está indo, professor, o grupo se reúne 3 vezes por semana, 1 hora por dia, entendeu? Mas esse grupo está tendo resultados, está tendo um desempenho, né? As atividades estão sendo executadas, a gente está vendo o resultado nisso. Então, assim, o desempenho, o feedback é para a gente realmente, né, verificar esse resultado, né, e tomar ações corretivas, certo? É um processo que ajuda a gente a mudar comportamentos, né? Porque o outro, né, a gente, né, às vezes o outro tem uma melhor visão da gente, né? Então a gente muda comportamento, melhora desempenho e atinge objetivos. Esse assim, né, é o processo de feedback, né? Então a gente deve ter muita atenção e sempre com a mensuração desses resultados, né? Então, quem faz o feedback, né, numa empresa, né, num grupo, aí, num time de trabalho, num projeto, é o líder, normalmente é o líder, né? Ele toma a iniciativa de conversar com você, né? Se é numa empresa, né, normalmente a direção, né, o superior, né, o RH, né? Às vezes a gente tem feedback aí periódicos aí, certo? Em empresas, tudo, e no grupo, né, pessoal? O feedback pode ser entre os colegas aí, né? Pode ser entre entre as pessoas que se colocam aí como líder ou até entre os colegas, né? Né? Solicitar e receber feedback aí, como é que você tá, como é que o grupo tá, né? Pode ser né, de você para o grupo, do grupo para você, né? Então, o feedback é um realinhamento aí, né? Para verificar como é que está o andamento de cada, né? Como é que está o desempenho de cada uma das pessoas aí, certo? Características de feedback, a gente ouvir atentamente primeiro, né? Para a gente ver, né, o quanto tem de informação aí, né? Quanto tem de informação. É uma relação de confiança recíproca, tá? Você está falando, né, para as pessoas, né? Você está dando um feedback para as pessoas, você está fazendo uma relação, né? Tá tendo uma relação de confiança. Então, é um processo, né? É um exame em conjunto aí, né? Então, assim, o que não pode é ter reações emocionais aí, defensivas, né? Intensas. Lógico, você pode se justificar, né? Mas, assim, primeiro você pediu o feedback, você tem que escutar a pessoa, né? Todas as informações que ela vai dar para você avaliar isso, né? Então, assim, é um processo, né? Isso daí, pessoal, é o que vai formar, né? Isso é o que o mercado, na realidade, né, exige aí, né? E o profissional, né? A formação do profissional para o futuro. Eu acho que eu tô falando muito, né? Eu acabei passando muito, mas assim, quando a gente entra num termo, realmente para a gente tratar desses assuntos aí, mais a parte de humanas, acaba falando mais. Eu sou uma pessoa mais, quando eu vou falar mais a parte técnica aí, eu sou mais até um pouco mais objetivo, mas eu estou querendo assim explorar assim esses temas aí, estou falando um pouco a mais, tá? Para explorar um pouco mais aí, tá certo? Então, o profissional do presente hoje, ele trabalha dentro de um departamento, né, de uma área específica, ele é especializado, ele tem essa visão pontual, às vezes falta visibilidade ele, nas negociações dele sempre o ganha perde, né? Eu ganho, né? Eu quero ganhar mais do que o outro, né? Assim, em relação a
né, diversos pontos aí, né? Eu quero minimizar, sempre eu leio do mínimo esforço, né? É só a busca de qualidade e uma troca de conhecimento, né? E o profissional do futuro, ele está mais ligado a processos. O processo, ele extrapola o departamento, ele vai desde o começo, tá? Desde da área fabril até o cliente final, né? Então, com isso, eu tenho uma certa polivalência, eu tenho conhecimento a mais, eu tenho visão sistêmica, né? Eu tenho a visão minha, né, da minha atividade, das outras áreas, né? Essa parte de controles, né, com a informações. Hoje, informação, a gente tem acesso a muita informação, né? Então, a gente pode melhorar muito o controle, né? Negociações, o que é a negociação ganha-ganha? É uma negociação mais inteligente, uma negociação mais proativa, uma negociação, por exemplo, que eu desenvolvo fornecedores. Então, eu não vou comprar necessariamente do fornecedor mais barato, mas eu vou desenvolver um fornecedor, o melhor fornecedor que vai me atender quando tiver um problema de abastecimento, que eu sei que é aquele fornecedor. Então, eu desenvolvo, né? Eu vou conhecer lá o meu fornecedor, o processo fabril dele. Então, é assim, essa negociação ganha-ganha, também, se eu fosse falar sobre isso, eu ia ficar falando muito tempo, né? Com cliente também, né? A fidelização de cliente, né? Entra nessa negociação ganha-ganha, tá certo? Então, não adianta eu vender pelo maior preço para o meu cliente, que eu faça uma venda só na vida, entendeu? Então, eu vou fazer parcerias com o meu cliente, eu vou ver a necessidade do meu cliente, tá certo? Para mim atender sempre esse cliente, tá? Então, na negociação ganha-ganha, ela vê outros aspectos, não é só o custo, maior lucro e menor custo, tá certo? Então, isso também entra o comprometimento, né? Entra aí essas características da pessoa, né? Do comprometimento dela, da área, da empresa, né? Planejamento também, eu sei que é uma coisa um pouco difícil, né? As empresas aí, multinacionais planejam mais, já tem uma visão de longo prazo, elas estão planejando aqui, ela tem uma visão, ela está fazendo carros a combustão, aqui ela está pensando no veículo aí elétrico, híbrido, nas fases de mudança, ele já está vendo aspectos econômicos, sociais, né? Ela já tem um planejamento de longo prazo, né? Um planejamento estratégico, né? Por exemplo, empresas de automóveis, aí, multinacionais, tá? Tô dando, assim, exemplos, assim, tá certo? Então, assim, mas esse planejamento é necessário das empresas pequenas, médias e grandes, tá certo? O planejamento, ele é uma coisa que evita surpresas, gastos inesperados, e uma infinidade de outras coisas, né? Livre colaboração. Então, assim, vai ter uma diferenciação, né, entre o profissional, né, de hoje, né, e o profissional do futuro, tá certo? Assim, praticamente, pessoal, então, assim, eu queria deixar para você, né, assim, até mais como um tópico aí para a gente tratar alguma coisa em relação à inovação, empreendedorismo, ou até a gente vê hoje, a gente chega, poxa, vou, né, sei lá, terminar meu colegial, eu já quero trabalhar, eu não sei se é a ideia, o projeto, né, fazer uma faculdade, ou pelo menos, né, eu já tenho um diploma, eu já tenho oportunidades de trabalho que vão me ajudar, né, a eu, sei lá, trabalhar numa empresa pequena, média ou grande. Mas, assim, todas as empresas, eu queria falar para vocês que todas as empresas, muitas delas começaram do zero, né? A Google, HP, Ralph Lauren, o Disney, Harley Davidson. Então, vocês podem pesquisar. Eu também, se eu fosse falar, eu já li um pouco o histórico dessas empresas aí. Puxa, começaram do nada, tá certo, pessoal? Eu só vou colocar dois exemplos aqui para a gente não estender muito também, né? Às vezes gosto de falar um pouco, né? O Larry Page e o outro eu não lembro de cabeça, né? Começou em duas pessoas numa garagem de uma casa, entendeu? Às vezes é um cômodo que você começou na sua casa lá, entendeu? Com um computador, os caras começaram a empresa, entendeu? Aí vocês podem ver a história, né? Eu acho que deve ter escrito, deve ter vídeos aí,
né? Tem a história do Steve Jobs, né? Da Apple, né? Tem outras empresas que tem até filmes, tudo, mas assim, o Google começou numa garagem, entendeu? Ali 20 metros quadrados com um computador, entendeu? E não foi o primeiro, tá? Quando a Google começou, já tinha o Yahoo, que era o maior buscador aí, entendeu? Então, através de inovação, de criatividade, todas as características, eles foram crescendo. Hoje, o Google é uma das maiores empresas aí mundiais aí, né, de informação, né? Então, assim, você já, né, vocês sabem, hoje começou com duas pessoas numa garagem, tá certo, pessoal? Então, assim, ideias, né, um projeto que vocês comecem, uma empresa, né, que normalmente começou pequena, né? Começou com poucas informações, com poucos, né? Normalmente os donos aí, né? Então, se você trabalhar numa empresa, eu já trabalhei em empresas de 50 funcionários, de mais de 2.000 funcionários, né? Então, mais de 10.000 funcionários. Então, assim, são experiências diferentes, tá? Você entra numa empresa pequena que você conhece o dono, né? Tem características diferentes aí você tem que ser mais flexível, você tem que trabalhar fazer um pouco de cada coisa. Empresa grande, você vai trabalhar uma coisa mais específica, mas assim, grandes ideias podem surgir, né? De um TCC que vocês comecem no, 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 no colégio técnico, vamos desenvolver aquilo lá mais para frente, e sei lá, o céu é o limite, tá certo? Se vocês olharem a HP, né, ela começou com osciloscópio eletrônico, né? Desculpa, um oscilador eletrônico, certo? Então, né, também começou lá numa garagem lá, né? Então, uma coisa que hoje a gente pode desenvolver aí no curso de vocês, lá um gerador de ondas senoidais e ondas quadradas, por exemplo, foi o que eles começaram, entendeu? Um gerador lá, né, um gerador de sinais, né, um oscilador aqui no caso deles aí, tá certo? Uma coisa que a gente pode desenvolver isso aí, sei lá, em 2 anos aí, tá certo? Então, né? Então, assim, vale o que, né? A ideia, a organização, motivação, né? Todos esses aspectos aí que a gente trabalhou, essas habilidades aí técnicas e comportamentais, certo, pessoal? Então, a gente tem empresas brasileiras, né? Vocês conhecem a história do Silvio Santos, Magazine Luiza, né? O Santos começou com o Camelô, Magazine Luiza com uma lojinha lá numa cidade do interior, lojas pernambucanas, se não me engano, o cara colocava lá ele tinha vendia tecidos, roupas, ele pegava como é que se diz, um caminhãozinho e saía vendendo na rua, né? E outro ponto, né? E tem dezenas, hein? Vamos falar de dezenas de empresas. Eu citei uma aqui, a DMAP, né? Uma fábrica de relógios de ponta, né? Poxa, você fala, poxa, professor, o relógio foi inventado lá há milênios, né? O relógio de sol lá. Então, o relógio é uma coisa tão comum, né? O Cartier, quando inventou o primeiro, né? Foi uma inovação, inventou o primeiro relógio de pulso. Ele era amigo lá do Santos Dumont, lá no começo do século XX, lá, né, que ele inventou o relógio de pulso. Poxa, professor, já existia o relógio, já existia relógio né, vários tipos de relógio aí. Poxa, o cara deu certo com o relógio, então ele começou lá com o primeiro relógio de ponto, né? O primeiro relógio analógico lá que marcava o ponto. Então ele associou uma funcionalidade, né? Então a empresa que, né, já veio se desenvolvendo aí, tá certo? Então a aula vai ficar gravada, tá ok, pessoal? Então, veio se desenvolvendo e hoje, né, ele vende relógios digitais, ele já tem uma tecnologia, né, que ele faz através né, da digital, tal. Então, assim, o que cabe, pessoal, não é inventar roda, mas, assim, é melhorar, né? Melhorar um projeto, né? Sempre melhorando, né? Então, um ponto, né, é que a gente gostaria, o último, né, ponto que a gente gostaria de tocar, em relação à melhoria contínua, né? Tá, sempre se pode inventar alguma coisa nova, melhorar alguma coisa, sempre há espaço enorme aí para oportunidades, tá certo, pessoal? Então, assim, com relação ao trabalho em equipe, é isso que eu gostaria de colocar para vocês, tá certo? Então, por último, eu vou deixar uma outra mensagem aí também, tá certo? Que uma pessoa que sem informação, ele não pode assumir
responsabilidades, mas a partir do momento, né, uma pessoa a quem foram dadas as informações, só resta para ela agir, certo? Então, assim, essa mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês, tá certo? Então, assim, vocês já têm bastante informação, vocês podem pesquisar mais sobre a parte comportamental, as habilidades aí, né, comportamentais aí, para o trabalho em equipe, tá certo, pessoal? Então, obrigado, boa sorte.